Tá ligado? Ah, então tem que desligar um. Segura esse aqui, eu vou apresentar. Bom, boa tarde. Eu sou Beatriz, trabalho na Fundação do Livro Infantil Juvenil e eu estou aqui hoje com a Marília Moreira, que é autora, escritora, né? Se a gente usar a palavra autor, autoria, escritor, ilustrador. Marília é escritora deste livro que foi prêmio Escritora Revelação, que é prêmio Escritora Revelação, o prêmio Finilis. E nesse espaço do Salão do Livro são os encontros paralelos, onde a gente está convidando os autores dessas obras para trocar uma ideia com a gente sobre esse processo de ser escritor, o seu processo de criação, contar um pouquinho para a gente conhecer você e um pouco mais do que você tem para contar sobre o seu livro. Tá bom? Boa tarde, bem-vindos. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o processo de escrever esse livro especificamente, que é meu primeiro, mas eu sempre brinquei de escrever, tive sempre, a vida inteira, comecei a escrever e comecei a brincar de fazer poemas, comecei a brincar, eu brincava de ser escritora, muito pequenininha. Embora eu nunca tenha visto isso como uma possibilidade real, até muito pouco tempo atrás, né? Era uma coisa que eu encarava como algo supra-humano, não sei, achava que os poetas eram seres de outra dimensão. Mas fui para o teatro, sou atriz, e acabei enveredando também para a contação de histórias. Então, fiz muita contação de histórias, então li muita literatura infantil, né, decorei muito texto para contar para criança, e aos poucos eu fui pegando encomendas. Olá, bem-vinda. Trabalho muito com o Sesc. Então, vira e mexe, a Marília tem, sei lá, Dia das Mães. Você faz uma contação sobre o Dia das Mães? E daí ia lá, procurava um texto, ou se não gostava do texto, reescrevia um pouco, ou escrevia um texto novo só para aquilo especificamente. E assim foi indo. A hora que eu vi, virou um empreendimento. Eu estava sempre ali, esbaforida, com prazos, com coisas, até que eu me peguei fazendo uma contação de histórias, que era sobre a Gabriela Mistral. Que nasceu, era um projeto que foi desenvolvido por encomenda do Sesc, que chamava Histórias com Poesia. Então eu pegava autores consagrados, poetas geralmente brasileiros, e escrevia um texto de amarração para alinhavar aqueles poemas. Era para criança, né? Então dava para ficar recitando ali. E aí um dia eu me peguei fazendo da Gabriela Mistral. Eu lembro que me liga o programador, olha, a gente precisa, tem que ser autores latino-americanos, e todo mundo que eu propunha, alguém já tinha feito. Sobrou a Gabriela Mistral, que eu não conhecia profundamente. Falei, mas a Gabriela Mistral para criança, tem certeza? A referência que eu tenho não me parece que é para criança tão pequena, era para criança pequena ainda. Não. E daí lá vou eu atrás do cachê, né? Essa é a verdade, naquilo que a gente estava conversando aqui. E no meio da contação eu me senti tão vendida, assim, tão produto, né? Eu estou aqui em troca de um cachê, contando, a história é muito bonita, os poemas são maravilhosos, mas ela é toda pautada os poemas dela todos, até onde eu consegui entender, né? Me aprofundei na obra dela, são pautados na dor da perda do homem amado. Com 15 aninhos ela encontra o namorado enforcado, o noivo enforcado, e ali ela começa a escrever. Então eu me peguei falando para a criança de 5 aninhos que a vida não valia tanto a pena assim. Eu falei, meu Deus, que desfavor que eu estou fazendo para essas crianças, né? Eu posso falar isso para vocês, talvez, se eu quiser, embora eu não acredite. Mas nunca para uma criança que tem toda a vida pela frente. E daí, ali no meio, eu mudei a história. Por sorte, eu tinha muita coisa na manga. Mudei o rumo, entrei numa outra história, terminei, as crianças saíram super felizes, os programadores ficaram de olho arregalado, né? E parei, falei para a produtora, assim, não faço mais, até eu ter certeza absoluta do que é que eu quero falar. Eu não vou mais sair falando para criança, especialmente, qualquer coisa, né, em troca do meu cachezinho. Parei tudo, eu precisava ganhar dinheirinho, fui dar aula de inglês,
para compensar as contações, né? E aí um dia eu e sempre escrevendo, né? Mas escrevendo para mim mesma ali, guardando na gaveta. Aí eu dava aula numa escola que misturava contação de histórias, e a gente ia na casa dos alunos, no quarto do aluno, e era sempre uma grande brincadeira. E eu tinha uma aluna que era super espivitada, a Catarina, que estava sempre brincando. Ninguém gostava de dar aula para ela, porque ela era espivitada demais, mas a gente se entendia maravilhosamente, era uma farra. E um dia eu pego ela chorando, por qualquer motivo ali, uma briguinha na escola, estava chateada. E eu escrevi para ela A Lágrima e o Sorriso, que está aqui no Lia. Foi o primeiro dos poemas do Lia. E ali falei, poxa, eu fiz tanta história para alinhavar os poemas de outros poetas, por que não os meus, né? E comecei a escrever. E ele foi nascendo quase aleatoriamente. Ele não tem, né, embora tenha um fio condutor, um poema que encadeia no outro. Eu fui escrevendo poemas, e depois eu alinhavei. Tanto que o começo foi o último. Comecei pela Lágrima e o Sorriso, escrevi o fim, depois todos os outros, e daí voltei para o começo. E também escrevi, coloquei na gaveta, fui ler um ano depois para ter certeza de que realmente era bom. E aí entra, né, aquilo que a gente estava conversando sobre qual é o critério para a gente saber se um livro é bom. É ter lido muitos outros, né, ter parâmetros de comparação. E eu passei a vida lendo, né, até pela profissão de contadora de histórias, mas muito antes. Eu cresci rodeada de boa literatura, isso eu devo aos meus pais, né. Então eu aprendi a ler decifrando a Cora Coralina, né, foi minha primeira grande paixão. Depois veio a Cecília Meirelles, depois o Fernando Pessoa, né, e assim foi. E escrevi, mandei para algumas grandes editoras, só acho que 3. Eu lembro que entre elas a Kozak Naif. E fui viajar, recebi um e-mail, eu lembro que eu estava fora do país, recebi um e-mail da Kozak Naif falando muito bem do livro e me incentivando a continuar, a procurar a editá-lo, que era um dos livros que eles gostariam de editar, de publicar, mas que infelizmente não conseguiriam. E eu comecei a redigir uma resposta, que eu achei super bonito, e depois eu falei, não, é uma editora enorme, né? Deve ser um e-mail padrão. Toda vez que eles rejeitam, eles devem mandar esse. Me senti boba, até desliguei, e logo depois eu vejo no jornal que eles tinham fechado, foi na sequência, assim. Aí quando eu voltei para o Brasil, falei, bom, deixa eu descobrir quais são as editoras dedicados à literatura infantil e juvenil, né? Fui lá, procurei uma lista, achei uma matéria do Zeco, acho que eu nunca te contei isso, mas uma matéria no Estadão. Eu falei, deixa eu ver quem é sério aqui. Achei uma lista, deixa eu ver quem é, né? Quem leva isso a sério mesmo. Aí uma matéria no Estadão falando sobre a sua trajetória como livreiro, que depois venha. Falei, nossa. Aí mandei e fui recebendo respostas, estava fechando o contrato com uma outra editora quando o Zeco me liga. Falei, recebi os seus originais, você não gostaria de vir aqui? Eu fui ali, falei, gente, ontem eu não tinha assinado por um acaso, praticamente. Eu tinha mudado a data, eu estava ali fechando já. E daí eu vi todas as ilustrações dos outros livros que ele tinha feito, aquele cuidado, assim, não que fosse ruim a outra editora, mas era uma coisa padronizada. E o Zeco era uma coisa diferente. Cada um era diferente, cada um tinha um cuidado especial. Você via, ele não está escolhendo porque ele acha que ele vai ficar rico com o meu livro. Definitivamente não é isso. Ele viu alguma coisa ali, né? E eu lembro o dia que eu vi, o dia do lançamento, toda uma trajetória, né? Eu me senti uma menininha dentro de um filme, clichê até. Eu lembro eu chegando, a gente ia fazer uma contação de histórias com a flautinha, e eu vi a vitrine arrumada, já tinha visto, mas é como se ele tivesse conseguido traduzir, materializar aquilo que estava dentro de mim, para além das palavras, né? Então, e a Maria da Bethânia Galas também, né? Foi uma coisa que eu acho que se eu soubesse desenhar, eu queria desenhar isso. Se eu conseguisse imaginar esse livro, ele não seria diferente, sabe? Não consigo imaginar ele melhor do que isso. Então, acho que foi um encontro de almas, assim, dos 3, um encontro
especial que não... Fiquei muito emocionada quando eu vi, né? Não vejo como ele poderia ser diferente. E daí, quando eu olho lá para trás, foram 2 anos sem contar histórias, né? Foram 2 anos de recolhimento, assim. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente, especialmente quando o que a gente faz está ligado à arte, a gente não pode confundir a arte com produto, ainda que ela possa vir a ser um produto também, mas ela não pode ser pautada nisso, no valor, como a gente confunde muito, né? O que vale mais, né? Então, Damien Hirst vende lá um tubarão no formol por $1 milhão, e ele é considerado um dos melhores artistas plásticos da contemporaneidade. Talvez seja, talvez não seja, mas a questão é, ele não é porque ele vendeu por $1 milhão, né? Essa é a grande questão. Então, meus textos, quando eu ganhava lá o cachezinho do Sesc, não eram melhores do que esses, certamente, né? Então, é isso, minha trajetória, ela é pequenininha, né? Revelação, então é essa. Sabe o que eu estava pensando? Já que você está aqui, né, e tem uma escritora, Nilma Lacerda, que ela diz o seguinte, que ela escreveu o texto, não o livro, que o livro é o resultado desse encontro. Eu queria te convidar aqui para você contar aí, já que você trouxe, né, quer dizer, o trabalho do editor tão importante, que o prêmio é de vocês, né? Eu acho que você pode contribuir aí para assim, é muito difícil acontecer de a gente receber um texto por e-mail e aprovar no ato, gostar no ato. E o da Marília aconteceu isso, né? E em seguida eu respondi para ela, agendando para ela vir para fazer. E editorialmente, no texto, a gente não mudou nada. E isso também é difícil, porque, em geral, a gente discute com o autor outro tipo de mudança. Tem livros que eu já mudei o narrador. O narrador era um personagem, eu falei, esse personagem não pode saber aquilo. Eu já mudei idade de personagem, falava, nessa idade ele não pode fazer isso. Então a gente, em geral, discute com o autor, quer dizer, eu não mexo nada no texto do autor sozinho, mas se discute para modificar a criação do autor, em geral, bastante, e com autores conceituados, isso tudo. Isso não aconteceu no livro da Marília. Agora, por outro lado, editorialmente, fazer esse livro foi uma delícia, foi uma gostosura, porque assim, você começa a pensar nesse texto, o que ele remete, que ilustrador que pode fazer, quem que pode fazer um produto bacana, que formato que é, coisa e tal, né? E, assim, é um livro que remete à cultura popular e não é cultura popular. Então, o que eu poderia fazer, né? E daí eu convidei a Betânia, que é minha amiga e que tem um trabalho lindo de teatro de sombra. Ela não é ilustradora e, de princípio, ela rejeitou. Falou, eu não sou ilustradora, eu não quero ilustrar porque eu não sei fazer isso. Eu falei, Betânia, você sabe fazer isso porque o que eu quero é que você faça o teu trabalho. Eu não quero que você faça uma coisa diferente do teu trabalho. Eu quero que você tenha essa linguagem de teatro de sombra nordestina. É isso que eu quero. Daí ela falou, vou pensar. Né? E chegou 2 semanas depois com uns rascunhos, com uns recortes, com algumas coisas assim. Eu falei, pode seguir, é isso que eu quero, tá lindo, pode fazer coisa e tal. E eu particularmente, assim, e também assim, o texto da Marília, ele é dividido em 2 partes, e numa das partes ele fala assim, vire a página que vai acontecer alguma coisa. Então é uma estrutura que editorialmente é difícil fazer, porque você tem todas essas frases, tem que cair na página ímpar para poder virar a página, porque você não pode virar cair na página par, coisa e tal. Então, assim, a gente tem que fazer um livro que cobria
até caber para virar a página. Então a ilustração cobria uma parte do onde que iria texto. Então tem a ilustração na parte ímpar, na par, coisa e tal. O importante era que na página ímpar, no finalzinho da página ímpar, coubesse esse texto, né? Então, assim, editorialmente foi um livro difícil de se fazer, gostoso de se fazer, e que eu acho que o resultado foi bem bacana. Assim. Pois é, eu quando li o livro também fiquei apaixonada, porque é essa estrutura que convida a gente para a página seguinte, né? Quer dizer, e como você traz a questão dessa criança que está triste, né, e todos esses elementos dessa felicidade que está dentro dela, e um adulto pode convidá-la a perceber isso, né? E hoje em dia a gente tem convivido com uma infância que tem motivos para estar triste, né, com tudo que está acontecendo. Eu acho que esse livro ele é muito pertinente, ele pode ajudar muita gente aí nas relações crianças e adultos. E eu acho legal, quando eu te chamo para a mesa, a gente trabalha com professor, né? A fundação, e a gente está querendo formar esse professor leitor para fazer essa compra e essa escolha criteriosa. Então, quando você traz para a gente a dificuldade no projeto gráfico de respeitar a proposta da obra, a gente, quando compra o livro, às vezes a gente compra muito olhando a capa e não percebe que atrás da capa tem todo esse processo e tantas pessoas envolvidas, né? E que foi muito legal, quer dizer, eu acho que o resultado está aí, né? Quer dizer, vocês foram premiados, eu acho muito bom. Vocês querem comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Boa tarde. Vim parabenizar pessoalmente aqui a minha amiga, né, a quem eu fui apresentada recentemente, e fui apresentada ao livro também há pouco tempo. E, na verdade, o livro me chegou assim num dia em que eu estava um pouco lia, né, precisando, né, ler. Até mandei depois uma mensagem para a Marília falando que meu dia estava nublado, estava cinzento, e eu me reacendi através da história, né, dessa belíssima história, né, que eu acho que coroou assim plenamente a proposta da autora, da Marília, que foi o trabalho com literatura, né? E parabenizo a editora também, porque foi uma comunhão perfeita, né? Belíssima ilustração. Agora estou sabendo do trabalho, da dificuldade também, né? Ele falou para fazer tudo direitinho. Essa parte do vire a página, achei muito interessante, porque é a questão assim da interatividade, né? Que hoje em dia a gente está vendo que a criança não quer só ser uma espectadora, ela quer participar também, né? E achei tudo muito lindo no livro. Fiquei encantada com esse trabalho. Eu ando lendo muita coisa. Eu sou professora da rede municipal e trabalho perto, não na sala de leitura da escola, mas próximo à professora da sala de leitura. Nós trocamos muitas figurinhas ali, né? E já falei do livro lá na escola e tudo mais, porque a gente vê muita coisa para criança, para jovem, mas eu acho que, do ponto de vista assim, de literatura, a gente ainda tem poucas coisas lindas e apreciáveis como a Marília fez. Parabéns. Isso que ela trouxe. Como é teu nome? Gláucia. A Gláucia trouxe uma coisa, a gente conversou na mesa anterior, que quando o livro tem uma qualidade de conteúdo, estética, enfim, que o resultado é um livro bacana, a questão da faixa etária vai embora, né? Então, é isso que a gente está falando. Você vê, você, no momento, então tem isso, quer dizer, essa classificação etária, né? A gente até que estava contando, enfim, o quanto que literatura infantil e juvenil um dia pode ser literatura, né? Quer dizer, essa categoria é como se fosse para criança e como se fosse para fossem menores. E, na verdade, a gente, a cada dia que a gente conhece um novo livro bem feito, né? Quer dizer, o editorial brasileiro está com
grandes produções. A gente está vendo que a questão da faixa etária... Sobre isso, né, eu queria dizer, eu fui livreiro por 30 anos e eu tive durante 20 e poucos anos livrarias infanto-juvenis, digamos assim. E assim, eu nunca dividi livros na minha livraria por idade, nunca. Desde o princípio, eu era moleque, já não dividia, já intuitivamente, sem saber. Eu nunca dividi por idade. É uma coisa que a gente fazia 2 sessões, ficção e não ficção. Acabou. Né? E agora estou fazendo catálogo novo da editora. Também assim, os livros não seguem um crescente de idades, de sugestão de idade. Está lá tudo misturado e cada um que vê. Essa coisa das idades, a gente tem a idade cronológica, a gente tem várias idades, né, na vida, então não dá para você fechar isso, né? Está muito ligado à escola, né, quer dizer, ao mercado, né, você facilitar o comprador, né, que a Fundação, a gente tem muita preocupação em discutir isso. A gente está formando consumidores ou leitores, né? A proposta é de eles vão comprar livros, as bibliotecas vão comprar livros, mas que sejam leitores críticos que possam ir além da capa, né? Enfim, gente, eu acho que se alguém quiser, você quer falar mais alguma coisa, Marília? Então tá, agora você vai ler o seu livro no espaço, né, com as crianças, todo mundo que tiver convidado, todo mundo, né? Então tá, obrigada pela presença de vocês, obrigada. Por favor.